Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando continuidade com a nossa disciplina de cálculo, hoje vamos trabalhar com derivada da função inversa. Antes de apresentarmos o nosso teorema, vamos apresentar o seguinte exemplo. Considere a função y, certo? Como sendo igual a x sobre x mais 2. E eu quero que você determine a derivada de y com relação a x e a derivada de x com relação a y. Ou seja, todo mundo já sabe como fazer isso. Então vamos lá. Primeiro passo. Como y é dado como sendo x sobre x mais 2, então você vai simplesmente aplicar a regra do quociente para derivar essa função aqui. Então vamos lá. Derivando y com relação a x, vai ser o quê? Derivada da primeira com relação a x, que dá 1 e a gente coloca aqui, multiplicado pela segunda, menos a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é quem? Que é 1. Porque a derivada de x mais 2 nós já sabemos que é 1. Tudo isso dividido por quem? Por x mais 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, certo? Vai ficar esse x aqui somado com esse menos x aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero. Vai restar somente quem? 2 sobre quem? Sobre x mais 2 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, tá aí a derivada de y com relação a x. Para determinarmos agora a derivada de x, certo? Com relação a y, vamos simplesmente escrever x em função de y. E logo em seguida vamos derivar x em relação a y. Então vamos lá. Então se x for igual a agora 2y sobre 1 menos y, então como foi dito, né? Pegamos essa função aqui que era y, certo? Em função de x, agora vamos verificar a função de x em relação a y. Então, se x for igual a 2y sobre 1 menos y, então, novamente pela regra do quociente, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso sobre 1 menos y ao quadrado, você vai encontrar quem? 2 sobre y menos 1 ao quadrado. Basta você desenvolver isso aqui, aplicando a regra do quociente. Então, a derivada de x com relação a y é igual a quem? A 2 sobre y menos 1 ao quadrado. Lembrando, pessoal, que y, certo? Ela é dada como quem? X sobre x mais 2. Então, tá aqui, ó. Y é igual a x sobre x mais 2. Daí temos o quê? Substituindo, certo? Esse y aqui, nesse y aqui, temos o seguinte. A derivada de x com relação a y vai ser 2 sobre quem? Quem é y? X sobre x mais 2 menos 1 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, certo? Resolvendo isso aqui, você vai encontrar o quê? Que a derivada de x com relação a y vai ser igual a quem? A x mais 2 ao quadrado sobre 2. Basta você fazer essas continhas. Beleza, pessoal? Observe, então, que a derivada de x, tá? Que a derivada de x com relação a y é igual a 1 sobre a derivada de y com relação a x. Ou seja, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada de uma função é igual à derivada de sua inversa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Neste exemplo, verificamos uma aparente relação que existe entre a derivada de uma função e a derivada de sua inversa. Então, para determinarmos uma relação entre as derivadas de f e sua inversa, suponha que ambas as funções sejam diferenciáveis, certo? E que y seja igual a quem? A f de menos 1 de x. Então, eu vou chamar simplesmente isso aqui de estrelazinha, certo, pessoal? Como está aqui. Então, vamos lá. Reescrevendo a equação como y igual a f de y, certo? Temos o seguinte, eu vou simplesmente diferenciar ela em relação a quem? A x. Então, diferenciando ela com relação a x, nós vamos ter o quê? Tá aqui, ó. Derivada de x com relação a x, colocamos aqui, igual a derivada de f de y com relação a x, colocamos aqui. Então, a derivada de x com relação a x é 1, igual, derivada de f de y com relação a x é a derivada de f de y que multiplica a derivada de y com relação a x.
Então, isolando agora a derivada de y com relação a x, isso aqui vai ser igual a 1. Esse f de y, que é f' de y, que é a derivada de f com relação a y, ela vem o quê? Dividindo. Ou seja, a derivada de y com relação a x é igual a quem? A 1 sobre a derivada de f de y. A partir de estrelazinha aqui, certo? Nós obtemos a seguinte fórmula que relaciona a derivada de f de menos 1 com a derivada de f. Está aqui. Veja só. A derivada de y com relação a x. Mas quem é y? É f de menos 1 de x. Então fica derivada de f de menos 1 de x com relação a x, que é igual a quem? A 1 sobre f' de y. Ou seja, que é f', mas y é quem? É f de menos 1 de x. A gente só fez substituir. Beleza, pessoal? Daí, certo? Decorrente disso, temos o que? Temos o nosso teoremazinho da função inversa. Está aí. Seja y igual a f de x, uma função definida em um intervalo AB. Suponhamos que f de x admita uma função inversa, certo? G de y contínua. Se a derivada de f de x existe e é diferente de zero para qualquer x em AB, então, certo? G é derivável e ela é dada da seguinte forma, ou seja, a derivada de g de y é igual a 1 sobre a derivada de f de x. Que isso aqui ainda pode ser escrito como sendo 1 sobre a derivada de f. Quem é x? X é g de y. Aí a gente só fez substituir. Beleza, pessoal? Está aí o teoremazinho da derivada da função inversa. Observação. Em outras palavras, certo? Se y for igual a f de x, em outras palavras, desculpa, pessoal. Se y, certo, admite uma função inversa, então eu posso escrevê-la como sendo está aqui. Derivada de y com relação a x é igual a 1 sobre a derivada de x com relação a y. Ou seja, que a derivada de uma função é igual à derivada de sua inversa. Então, perdão, pessoal, tá bom? Então, dando continuidade, temos aqui. Temos agora a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, vamos lá. A primeira delas, a derivada da função arcosseno. A derivada da função arcosseno, pessoal, ela diz o seguinte. Seja f, né, definida nesse intervalo com imagens em menos π sobre 2 e π sobre 2, definida por arcosseno de x. Então, y, certo, é derivável nesse intervalo e sua derivada é dada como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, para demonstrarmos, né, esse primeiro teoremazinho aqui, temos o seguinte. Sabemos que a função arcosseno ela é a inversa da função seno. Ou seja, que o arcosseno de x, a inversa dele, ou seja, se y é igual a arcosseno de x, se, somente se, x for igual a seno de y. Então, como a derivada do seno ela existe e ela é diferente de zero para todo y nesse intervalo, então, pelo teorema da função inversa, temos o seguinte, que y, né, que a derivada de y é igual a 1 sobre a derivada de seno de y. Ora, mais, a derivada do seno de y nós já sabemos, é quem é o cosseno de y. Então, isso aqui é igual a 1 sobre o cosseno de y. Pela identidade trigonométrica, temos o seguinte, ó, você já sabe que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então, isolando o cosseno de y, então posso dizer que cosseno de y é igual a quem? A raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Assim temos o quê? Que a derivada de y é igual a 1, certo? Ora, quem é cosseno de y? É raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Só fiz substituir isso aqui e colocamos aqui. Então, isso aqui é igual a quem? A 1 sobre raiz quadrada de 1 menos, se você observar, quem é seno de y? Seno de y é x. Então, só fiz substituir aqui. Portanto, a derivada do arcosseno de x é quem? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Beleza, pessoal? Está aí a derivada da função arcosseno.
Temos aí outras, né, funções trigonométricas, né, inversas. Por exemplo, a derivada da função arco cosseno. Está aqui. Seja f, né, uma função definida nesse intervalo, com imagem 0π, né, definida por f de x como sendo o arco cosseno de x. Então, y é derivável nesse intervalo e a derivada do arco cosseno ela é dada como sendo menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, está aí a derivada do arco cosseno. 3. Derivada do arco tangente. Seja f, certo? De r, né? Nesse intervalozinho aqui, menos π sobre 2, né? Definida por arco tangente de x. Então, y é derivável nesse intervalo. E a derivada do arco tangente, ela vai ser dada como sendo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 4. Derivada da função arco cotangente, seja f de r em 0π, definida por f de x como sendo o arco cotangente de x. Então, y é derivável, certo? E a derivada, certo, do arco cotangente ela é dada como sendo menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 5. Derivada da função arco secante. Seja f de x arco secante de x, definida para módulo de x maior ou igual do que 1. Então, y é derivável para módulo de x maior do que 1 e a sua derivada, que é o do arco secante de x, ela é dada como sendo 1 sobre o módulo de x que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Beleza, pessoal? Por fim, temos a derivada do arco cossecante. Seja f, arco cossecante de x, definida para módulo de x maior ou igual do que 1. Então, y é derivável para o módulo de x maior do que 1. E sua derivada é dada como sendo menos 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Certo? A demonstração, certo, desses outros 5 teoremas, no caso aqui, vamos deixar como exercício, tá bom, pessoal? Exemplozinho. Olha só como é simples. Y é igual a arco seno de ln de x ao quadrado menos 1. E quero simplesmente encontrar a derivada dessa função. Pessoal, eu não conheço a derivada do arco seno de ln de x ao quadrado menos 1. Porém, eu sei quem é a derivada do arco seno de x. Acabamos de estudar. Então, nesse caso aqui, nós vamos simplesmente aplicar a regrazinha da cadeia. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente chamar ln de x ao quadrado menos 1 de quem? De u. E o que restou de v? V vai ser igual a arco seno de u, porque ln de x ao quadrado menos 1 você chamou de u. Então, você tem u como sendo ln de x ao quadrado menos 1 e v de arco seno de u. Para encontrarmos a derivada dessa função y aí, basta você encontrar a derivada de u multiplicada pela derivada de v. Pronto, você encontrou isso, você encontra a derivada de y. Então, vamos lá. Então, vamos começar derivando quem? U. Está aqui, a derivada de u, certo? Aplicando a regra da cadeia novamente, você, derivada desse termozinho aqui, de x ao quadrado menos 1, que é quem? Que é 2x, vezes a derivada do ln de x ao quadrado menos 1, que é 1 sobre x ao quadrado menos 1. Que isso aqui vai resultar em quê? 2x multiplicado por 1, que dá 2x sobre quem? Sobre x ao quadrado menos 1. Pronto, você encontrou a derivada de u. Para encontrarmos a derivada de v, certo? Você já sabe, certo, que o teorema que acabamos de estudar, que o arco seno de u ela é dada como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Acabamos de estudar isso aqui. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos... Pessoal, u é quem? U é ln de x ao quadrado menos 1. Então, a gente só fez substituir aqui nesse uzinho. Encontrando quem? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos, quem é u? ln de x ao quadrado menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza, pessoal?
Pronto, você agora tem U' e tem V'. Então, para encontrarmos a derivada de y, basta você fazer o produto deles. Então, fica quem? U' multiplicado por V' é quem? É 2x sobre x ao quadrado menos 1, que multiplica 1 sobre raiz quadrada de 1 menos ln de x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A 2x multiplicado por 1, que dá 2x. Esse termo aqui multiplicado por esse termo aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos 1, que multiplica a raiz quadrada de quem? De 1 menos ln de x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Encontrando assim o quê? A derivada, certo? De arcosseno de ln de x ao quadrado menos 1. Beleza, pessoal? Então, pessoal, dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? E muito obrigado e até a próxima.